Olá, amigos e irmãos, aqui nos encontramos para continuarmos com os nossos 10 dias de oração. Estamos já na reta final, já estamos nos aproximando do final, o encerramento desses 10 dias e com certeza tem sido bênçãos para cada um de nós. Eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que esses 10 dias de oração não são somente para nós tirarmos um peso da consciência que nós fizemos, que nós acompanhamos os 10 dias de oração e então ficarmos tranquilos. Não, esses 10 dias de oração é para que haja uma mudança na nossa vida espiritual. Porque às vezes nós estamos acomodados com a situação que nós estamos vivendo, estamos tranquilos, não estamos procurando ter comunhão com Deus dia após dia. E esses 10 dias então é para que haja uma transformação na vida de cada um de nós. Vamos então, hoje já no 8º dia, continuar falando um pouco ainda dos discípulos que nós começamos a falar no primeiro dia. Eles, antes da ida de Jesus para os céus, antes deles passarem 10 dias em oração lá no cenáculo, eles eram como nós somos, querendo sempre as melhores coisas para nós, querendo as melhores posições e querendo ser um melhor do que o outro. Havia inveja, havia ciúme, havia ódio, rancor no coração dos discípulos também. E isso pode estar acontecendo conosco. E é por isso que nós tomamos esse propósito de fazer esses 10 dias para que haja uma mudança. E ela só virá se nós nos esvaziarmos do nosso eu, das nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, colocarmos a nossa vida na mão de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos transforme e Ele nos dará a vitória, com certeza. Então, nós nos lembramos que antes de Jesus ser entregue aos soldados romanos e ser então condenado e morto, ele estava no jardim do Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, estava orando e ele estava pedindo a Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Jesus, ele estava submisso à vontade de Deus, e é isso que nós precisamos fazer. E os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus estava querendo, porque os discípulos não aceitavam que Jesus fosse ser crucificado e morto. Eles não criam nisso. Eles pensavam que no momento oportuno Jesus iria se livrar das mãos dos que queriam a sua morte, mas assim não foi. Jesus, ele veio para morrer por mim e por você. Ele se entregou voluntariamente para poder pagar o preço do nosso pecado. E então, depois que Jesus voltou para os céus, depois que os discípulos estavam no cenáculo orando, então eles entenderam o que realmente Jesus estava querendo dizer quando pediu, se possível, passar dele aquele cálice, que ele não passasse pela morte. Amigos, se tivesse sido possível, com certeza teria evitado a traição de Judas, teria evitado a sala de julgamento de Pilatos, teria evitado o chicote romano, teria evitado a coroa de espinhos e a cruz. E Jesus, ele percebeu, ele sabia que não seria fácil passar pelo sofrimento que estava diante dele. E então, lá no jardim do Getsêmani, Jesus compreendeu plenamente que o pecado iria destruir a sua vida no Calvário, e mesmo diante de tão grande sofrimento físico, tão grande angústia mental e trauma emocional, Jesus tomou a decisão de cumprir a vontade do Pai. E nós lemos na palavra de Deus, em Salmos 40, verso 8, deleita-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Palavras proféticas do salmista, falando em Jesus ter prazer em fazer a vontade do Pai. Em João capítulo 8, verso 29, Jesus disse: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ainda lemos em Hebreus capítulo 10, no verso 7, então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio para ser obediente e até a morte de cruz. Ele veio para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Mas foi lá no cenáculo, naqueles 10 dias de oração,
Quando juntos os discípulos buscaram a Deus, eles então se comprometeram totalmente em também fazer a vontade do Pai. Nós sabemos que Pedro, ele era um homem diferente após o Pentecostes. Ele já não se enchia de medo quando alguém o acusava diante dos oficiais do templo. E quando Pedro foi confrontado por esses líderes religiosos, eles exigiam que parasse de pregar em nome de Jesus. Então Pedro respondeu em Atos capítulo 5, verso 29, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Vejam, agora ele era um Pedro destemido. Antes medroso, covarde, negou a Jesus, disse que não o conhecia, e ele agora estava dizendo que era em nome de Jesus que ele estava pregando, e antes importava obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que a submissão que Cristo requer, a renúncia da vontade, que admite a verdade em seu poder de santificar, que treme à palavra do Senhor, são produzidas pela operação do Espírito Santo. Não é produzida por nós mesmos, pelos nossos esforços. Precisa haver uma transformação de todo o ser, de todo o coração, de toda a alma, de todo o caráter. E como discípulos, nós precisamos nos encontrar com Deus no lugar designado. Aí, então, quando nos encontrarmos com Deus, Cristo nos põe sob a direção do Espírito para que nos guie em toda a verdade, colocando em submissão a Cristo nossa importância própria. Que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, em sua vida, não somente nesses 10 dias, mas a partir de agora, que sejamos novos cristãos, que possamos amar o nosso semelhante, que possamos atender às necessidades do nosso próximo, que possamos ter mais paciência, ser mais humildes, enfim, que haja uma transformação completa na nossa vida a partir desses 10 dias de oração. Nós temos aqui muitos nomes, nos pedem orações, nós iremos citar alguns, e com certeza você pode estar certo que nós, todas as madrugadas, oramos por todos vocês. Aqui no programa não dá para orar por todos, citar nome por nomes, mas na madrugada nós oramos por vocês. Nós temos a Ana e o Joerlene pedindo pela Fernanda, pelo Didi, pela Mara, pelo Guilherme, pela Cristina, pela Paula, pela Jacinta, também pedindo pelos filhos do Tonzinho, pela Michele, pela Geralda, pela Roseli, pela Cláudia Rodrigues. Temos também o pedido de Jurema, de Caucaia, no Ceará. Ela está pedindo oração pelos irmãos da igreja. Iva Machado continua pedindo as orações. Ricardo Rodrigues, Maria Batista e família. Marli, de Aracaju, em Sergipe. Renata Rosa está com seu pai em coma, pede oração pelo pai. Gracileusa Pacheco é de Marchantaria, em Iranduba, no Amazonas. Também Vaneide Albuquerque, ela está pedindo por uma amiga da sua irmã. A Vera Guimarães também pede especialmente por sua vida, por sua situação financeira, que Deus possa lhe dar a vitória. O nosso irmão Walter Beck, lá de Caxias do Sul, também pede oração por ele, por todos os quais ele envia os estudos a cada dia. São mais de 60 pessoas, que Deus abençoe a cada um de vocês, e iremos juntos orar a Deus. Daremos um tempo aqui para que você ore, estaremos ouvindo uma música e logo depois estaremos finalizando daqui este nosso 8º dia de oração. Oremos.
nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos porque temos esta oportunidade de falar contigo. Somos agradecidos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo está trabalhando em nossa mente, ao nosso coração, fazendo com que nós sintamos necessidade da Tua presença em nossa vida, fazendo com que nós sintamos necessidade de uma transformação de vida. Nós não podemos, ó Deus, continuar como nós temos vivido a nossa vida espiritual até aqui. Nós precisamos ter mais comunhão contigo. Nós precisamos amar o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa família. Enfim, Senhor Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos esvazie de todo o eu, de todo orgulho, de toda inveja, de todo ciúme. Que nós possamos, ó Deus, ter uma vida renovada, e que nós possamos olhar com outros olhos aqueles que nos cercam. Que nós não tenhamos um olhar e nem pensamentos de condenação daquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de perdoar, de não condenar. Por quê? Porque todos nós pecamos. Querido Pai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está trabalhando na vida daqueles que estão Te buscando com fé, crendo que receberão as bênçãos que estão pedindo. Tu sabes, ó Deus, a situação que cada irmão, que cada amigo está enfrentando. Problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas de relacionamentos familiares, problemas de vida financeira complicada, não está encontrando solução para o seu problema. Pedimos, ó Deus, que Tu dê a direção a essas pessoas, que Tu abra as portas e que se sintam também amadas e abençoadas por Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que, mais uma vez, ouvistes as nossas orações e cada um está sendo abençoado de acordo com a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, que nos acompanharam em mais este dia de oração, o 8º dia. Voltaremos amanhã, ainda dando sequência. Mas não se esqueça que temos ainda um dia de jejum. Se você não fez ainda o seu jejum, faça até o sábado. Não importa quantas horas, o importante é que você derrame a sua vida aos pés de Jesus. Você abra o seu coração a Jesus. Ele olha o nosso interior e Ele sabe exatamente aquilo que vai dentro de cada um de nós. Então, faça esse jejum, consagre-se a Deus e vamos continuar juntos nesta luta até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe.